Olá, bem-vindo ao programa Muito Prazer. E hoje tenho o prazer de apresentar para vocês uma amiga muito querida, Kênia, uma sexóloga incrível, maravilhosa, que tive o prazer de fazer um curso com ela, né? Verdade. Do Sul, para nos conhecer lá em Santa. Verdade. Olá, pessoal. Boa noite. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Fábio. Que bom a gente poder se encontrar, mesmo que virtualmente, né, agora. Exatamente. Kênia, então, trabalhamos nessa área que amamos, né? Muito, poder estar sempre auxiliando, buscando mais conhecimento e divulgando o nosso conhecimento, né? Então, eu venho, desde o início do programa, trabalhando muito, Kênia, sobre a saúde, tanto feminina quanto masculina. Uhum. E tenho me deparado muito, tá? Com a questão de que os casais não conversam sobre sexo. Verdade. Então, hoje no programa, eu te chamei para nós debater isso. Né? Qual o problema que nós temos que os casais não conversam sobre sexo? É verdade, Fábio. Sabe que isso é talvez uma das maiores reclamações dos casais, né? Que eu vejo, que eu converso, que eu recebo. Porque isso talvez seja a base de uma vida sexual feliz, satisfatória, enfim, né, realizada, né, com o teu parceiro ou com a tua parceira. E quando falta o diálogo, seja ele não só sobre sexo, né, mas dentro de um relacionamento, isso acaba nos trazendo vários malefícios, diríamos assim, né? As coisas começam a não andar como deveriam. E a gente pensa que às vezes o sexo é só prática sexual, né? É só fazer o sexo. Só que, na verdade, é necessário diálogo também para que o sexo seja bom, né? E a gente, obviamente, vem de uma criação que, para começar, a gente não fala de sexo em casa, né? Muito dificilmente a gente encontra pessoas que dizem, o meu pai conversou comigo, a minha mãe me disse alguma coisa, a minha tia, a minha avó, né? Ou enfim, quem criou, né? Então, a gente não tem essa naturalidade para falar sobre sexo, né? E aí, quando a gente vai para um relacionamento, quando a gente casa, quando a gente namora, a gente tem que aprender a falar. Poxa, como é difícil, né? Isso não existe, assim. Então, a gente tem que ser estimulado e, obviamente, a gente tem que ir transpondo algumas dificuldades que a gente tem de criação, de cultura, de religião, de vergonha, para conseguir trazer isso à tona dentro de um relacionamento, né? Tu sabe que no dia a dia aqui na loja, né, na loja absoluta, são vários atendimentos e às vezes, né, surge essa questão, tanto masculina quanto feminina. Às vezes a gente pensa que é a mulher que tem essa insegurança de falar sobre sexo, né? Mas às vezes os parceiros vêm e buscam ajudas até para a parceira. Mas, e daí quando eu questiono, tá, mas ela gosta como? Tu já questionou isso pra ela? Não, né? Nós fizemos sexo, mas não falamos sobre o sexo. Exatamente. É muito legal tu trazer isso sobre a questão do homem e da mulher, né? Eu penso que a mulher, assim, a gente já tem por natureza essa curiosidade a respeito das coisas, né? E a mulher, quando a gente fala de sexo, ela não tem vergonha, normalmente, de dizer que quer melhorar, de dizer que quer apimentar, de ir no sex shop comprar alguma coisa. Então, assim, a gente é sempre muito aberta, né, a melhorar e aprender sobre sexo. Agora, o homem veio de uma criação que ele tinha que saber tudo, né? Que na cama ele tem que saber como conduzir, que ele tem que aprender sozinho. E aí entra a questão de ego masculino, né? De ferir a imagem do homem a partir do momento que ele fala, olha, não, eu gostaria de aprender a me fazer melhor, ou eu gostaria de agradar a minha parceira. Parece uma certa fragilidade, né? Acreditar que eu quero fazer algo para que o outro goste, né? Por quê? Porque o homem foi criado para saber tudo, para ser o garanhão, né? E aí a gente fala muito sobre a cultura da educação sexual no filme pornô, inclusive, né? Que é uma coisa extremamente prejudicial. Né, os homens têm muito essa iniciação sexual vendo vídeo pornô, então, assim, aprendendo, né, que a mulher subjugada, a mulher como um objeto,
E aí, quando tu vai para um relacionamento, eu costumo sempre dizer que no sexo casual tá tudo bem, né? Esse homem, ele pode ser um bom homem sexualmente enquanto ele tem um sexo casual. Mas quando tu vai para um relacionamento e tu precisa, né, manter aquilo, aquela rotina, manter o fogo aceso, a paixão, aí aquele homem se pega, poxa, eu acho que ela não tá gostando. Daí a mulher começa a dar desculpa que não quer transar. E aí a gente, né, entra em outros problemas sexuais, porque o homem também não tem essa coragem de dizer para ele, olha, né, eu vi no filme que era assim, mas tu gosta, sim? Será que é bom dessa maneira? Né? Então, essa dificuldade de comunicação, ela é eminente. Eu te diria que talvez em mais de 90% dos casais, pelo que eu vejo, pelo que eu converso, né? E assim, eu vejo também que ela também, ela vai ser muito liberal para conversar com nós, né, com outras mulheres, mas chega na hora, ela tem medo de pedir para o parceiro, insegurança do julgamento dele, o que ele irá pensar, o que ele vai dizer. Normalmente, né, às vezes a gente escuta, da onde tu tirou isso? Com quem tu aprendeu isso? Exatamente. E elas bloqueiam. Aí elas não tentam mais nada, né, de posições ou de dizer como gosta, de ser tocada, porque ainda impera o machismo de como assim? Tu está dizendo que eu não sei fazer um sexo oral, tu está dizendo que eu não sei, né? Estimular, eu não te dou mais prazer. Exato. Assim como a gente veio dessa criação errada sexual dos homens, a gente vem dessa repressão sexual das mulheres, né? Então, assim, a gente nunca foi instigada a entender que a gente precisa se estimular, que a gente precisa se tocar, que a gente precisa saber o que gosta, porque o homem sempre sabe o que gosta, né? O homem, ele sempre sabe como ele quer gozar, ele sempre sabe como ele quer ter prazer, e a gente, muitas vezes, nem sabe. E acaba criando uma expectativa, achando que o parceiro vai fazer algo por ti, que é o teu papel, né? Então, esse negócio do se tocar, do se conhecer, de saber o que gosta, isso também é muito novo sexualmente para a mulher, né? E é muito legal o fato de que hoje muitas mulheres já procuram sex shop, já buscam brinquedos, enfim. Então, assim, isso também é uma quebra de tabus pra gente, né? Pra mulher hoje, sexualmente falando. Só que o que acontece, às vezes ela acaba transpondo com ela mesma, ela consegue sair dessa barreira, né? Do se tocar, do se permitir. Mas aí ela pensa, ai, como é que eu vou abordar com o meu parceiro, sabe? Eu já vi muito isso, assim. Às vezes nas palestras elas compram algum produto e tal, e elas saem super felizes, né? E aí depois elas chegam para mim assim, mas Kênia, como é que eu vou chegar em casa com isso aqui? Como é que eu vou dizer para meu marido que eu comprei um vibrador? Né? Como é que eu vou dizer para ele que eu já usei isso aqui, que eu gostei? Porque ele vai se sentir intimidado, trocado, aquelas coisas todas que a gente já ouviu, né? Então, às vezes, são tantas barreiras a serem quebradas, primeiro com a gente mesmo, né, como pessoa, seja como mulher, como homem, depois indo para o relacionamento, abordando isso no relacionamento, né? Então, assim, são fases e são etapas, só que precisam acontecer, elas precisam efetivamente se materializar dentro de uma relação para que tu consiga ir evoluindo, né? Como tu disse, ou numa posição, ou se permitir fazer uma coisa diferente, ou poder contar uma fantasia sexual que tu sempre teve e tu nunca teve coragem de falar para ninguém, enfim. Mas isso é um tabu também muito grande, né? Eu dizer para o meu parceiro as minhas fantasias, os meus desejos. Muito. É que a gente tem medo do julgamento, né? Da rejeição, por exemplo, né? Como tu falou assim, onde tu aprendeu isso? Com quem tu aprendeu? Da onde tu tirou? Porque, né, a mulher ela veio sempre com aquela imagem de ser puritana, né? Porque a mulher que tu tem em casa, tu não vai fazer tal coisa. Por isso tem a mulher da rua, então, e às vezes eu falo isso e as pessoas me dizem assim, ai, que retrógrado, né, que besteira, isso faz tanto tempo isso, e não, gente, não, assim, eu vejo casais novos, de 20 e poucos anos, né, que o homem às vezes tem esse negócio de, não, imagina, isso daí quem faz é a prostituta, é a garota de programa, porque a mulher que eu tenho em casa, não vai ser a mãe dos meus filhos. Então, assim, isso vem muito de encontro, às vezes, inclusive com a criação que você teve, né?
Às vezes a gente não tem essa sensibilidade de olhar que a gente está manifestando os mesmos comportamentos que talvez o meu pai tinha com a minha mãe, né? Ou que minha mãe tinha com meu pai, aquela coisa toda. E a gente acaba realmente tomando para si aquilo como uma verdade e levando adiante. E nem sempre, porque o casal tem 50, 60 anos, que vai ser assim. E não significa que é porque eu tenho 20 e poucos anos que eu não vou ser assim, sabe? Então é muito maluco a gente perceber isso, essa dificuldade de comunicação, né? Tu poder dizer. E aí eu sempre digo, poxa, se não conseguir se abrir com a pessoa que tu escolheu, né, dividir a tua vida, em que momento tu vai fazer isso, né? Então tu vai morrer guardando os teus desejos, as tuas fantasias, os teus anseios por vergonha, por timidez, né? Então, e tu sabe que eu tenho notado, assim, muito, Kênia, que às vezes, na nova geração, e aqui, né, como eu te disse, o atendimento, então, eu vejo que mulheres que estão ou se separando, ou são viúvas, elas estão aprendendo a se descobrir, mesmo com aquela criação super rigorosa, que são mulheres aos 60, 62, eu fico super feliz, porque elas estão se permitindo, nesse momento, uma nova expectativa de um novo relacionamento, e já falar sobre isso, né? Então, o que impedia de falar antes? Mas o meu marido, né, não gostava assim, a luz tinha que ser apagada. Então, tem todas essas dificuldades. A gente conversa sobre a escola do filho, sobre o mercado, sobre férias, né? Exato. E qual é a dificuldade daquele momento do casal, na hora de fazer o ato sexual? Questionar. Meu amor, tu gosta? Sim, né? Então, saber abordar. Qual é a maneira mais certa para abordar? Qual o momento? Tu sabe que não existe, eu gosto de falar que não existe uma fórmula pronta e nem mágica, né, quando a gente fala de relacionamento. Talvez o que funcione para mim pode não funcionar para ti, e assim sucessivamente, né. Mas o que acontece? Eu acho que a primeira questão que a gente precisa entender é que sexo é algo natural, né, é natural do ser humano, é algo que todos fazemos, a gente é fruto do sexo. Então, assim, a primeira questão é entender que aquilo todo mundo faz, né? Que não é uma coisa que parece, né, entre quatro paredes, dentro da minha casa, no escuro, no velado, né? Não, gente, nós somos frutos do sexo. Então, assim, é primeiro uma mudança de mentalidade, né? A gente não tem como abordar o tema de sexo dentro de um relacionamento se eu não sentir que isso é natural, né? Então, eu acho que é primeiro uma desconstrução própria de entender, né, de se informar, de ler, de aprender que tá tudo bem, que todo mundo faz, que por que não falar sobre isso, sabe? Buscar informação, eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente tem a internet, que não existe nada que a gente queira saber que a gente não possa aprender, né? Então, assim, me autodesconstruir, né? Trabalhar em mim também a busca pela minha própria sexualidade, né? Beleza, eu tenho dificuldade disso no meu relacionamento. Mas assim, deixa eu me desconstruir. Deixa eu entrar no sex shop. Deixa eu ver o que tem lá. Deixa eu ver o que a Fábio vai me indicar. Eu nunca entrei. O que é legal? Me conta, sabe? Então, assim, buscar por si próprio, primeiro, eu penso, sabe? O autoconhecimento, o desenvolvimento sexual. E depois que tu entendeu que aquilo é bacana, que aquilo é leve, que aquilo pode ser bom, que é natural, que é bacana, eu vou trazer isso para dentro de casa, né, com o meu parceiro. Porque vai muito da forma como a gente aborda. Se eu chegar para falar de sexo com meu parceiro e eu já tá toda cheia de dedos, eu já tá vermelha, eu já, né? Como é que tu vai abordar o assunto, né? Então, assim, aquilo tem que ser natural para ti, porque vai vir o questionamento, vai vir o revés, né? Do tipo, nossa, mas tu nunca me falou isso. Por que tá falando isso agora? Então, assim, tu tem que estar preparado também para essa resposta, né, do parceiro ou da parceira. Então, primeiro, é agir com naturalidade, né? Segundo, não é impor, eu não gosto do jeito que tu faz, ou eu gostaria que tu fizesse de tal forma, ou pior ainda, o meu ex fazia daquela maneira. Acabou tudo. Aí acaba com tudo, né? Aí não resgata mais nada. Então, assim, é perguntar, poxa,
como é que tu gosta? Tu gosta do jeito que eu faço, né? Tu sente prazer dessa maneira? Tu gostaria que eu fizesse de outra maneira? Uma coisa que é verdadeira, né? O homem, ele sabe se estimular desde muito cedo. Ele sabe como se tocar, ele sabe como ele gosta, ele sabe da velocidade, ele sabe o toque. Então, assim, é perguntar, sabe, como é que tu faz quando tu tá sozinho? Como é que tu gosta? Eu posso melhorar? Então, assim, é entrar com sutileza, sabe? Com naturalidade, com leveza. Não é chegar dizendo, eu gosto assim e tu não faz. Ou eu não sinto prazer. Ai, por isso que eu nunca quero, sabe? Eu vejo que às vezes os casais, eles até tentam, só que isso vira uma discussão. Discussão, exatamente. Não é um diálogo, não é assim, eu estou aberto para que tu me diga o que tu gosta e eu posso dizer o que eu gosto. Não, é assim, ó, não, tu não sabe fazer, né? Isso eu vejo muito, assim, as mulheres me procuram, por exemplo, ai, olha, eu adoro sexo oral, mas o meu marido não sabe fazer. Tá bom, ele não sabe fazer. Mas tu já orientou ele como tu gosta? Ai, não, mas como é que eu vou falar? Ah, porque eu evito. E aí começa assim, ah, não, mas daí eu prefiro que ele não faça. Por quê, né? Porque tu tem medo, assim, de ser muito incisiva, muito ríspida. E, de fato, a gente precisa cuidar, né? Porque tanto para o homem quanto para a mulher, isso fere o ego, né? Talvez tu ouvir do outro que, ai, tu não sabe fazer. Ou que tu não faz bem feito, né? E não existe o fazer bem feito ou não fazer bem feito. Existe o que eu gosto, existe o que tu gosta, né? Às vezes o que serve para uma mulher não vai servir para outra, o que serve para um homem não vai servir para o outro. Então, eu acho que é isso, sabe? É entender, tornar leve o diálogo. Abordagem, né? A abordagem, sabe? Eu acho que, sim, coisas que são muito bacanas e que funcionam muito. É ver um filme, sabe? Ah, vamos ver um filme, né, que tá em alta, um filme erótico, aí tu vê, assim, aí tu pode usar daquela situação. O clima, né? Criar um clima pra abordar, sabe? Do tipo assim, olha que legal, a gente nunca fez isso, né? Tu gosta? Então, assim, olha só, é muito mais leve do que ou eu vou ter que falar de sexo hoje, sabe? Ou ler um conto, enfim, eu acho que a gente tem outras maneiras de trazer. Ou começa elogiando, né, Kênia? Elogiar, ai, meu amor, tu faz isso tão maravilhoso, né? Exatamente. Tão gostoso e tal, de repente a gente faz assim, de repente, né, muda a rotina um pouco. Exato. Eu acho que quando vem como uma obrigação, né, ou tô sendo taxativo de que não está bom, a tendência é que isso vá piorar, né? Então, por que não tu vê o que é bom? Porque assim, eu sempre falo, né, quando as pessoas chegam para mim reclamando, por exemplo, né, do parceiro ou da parceira, eu digo assim, quando tu conheceu, tinha algo bom aí, né? Houve algo bom que aproximou vocês. Então, assim, vamos resgatar o que foi bom e o que não foi bom a gente vai melhorar, mas a gente precisa começar levantando, né, o ego dessa pessoa, dizendo para ela o porquê é que é bom, sim, porque nem todo mundo erra em tudo, né? O que tu gosta no outro? Ah, eu gosto do jeito que faz carinho no meu cabelo, que bom, então ele faz um carinho gostoso, sabe? Ah, mas o beijo já não é. Então tá, então assim, mas o beijo é bom, ele pode melhorar, né? Então assim, a gente não tem que parar de olhar com aqueles olhos pessimistas, do tipo assim, ai, não dá mais, a gente não tem mais química. Gente, a química, ela é muito relativa, né? O que é uma química sexual? E não é à toa que a intimidade melhora o relacionamento. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar, sabe? Com certeza, o relacionamento vai fortalecer, né? Vai gerar mais intimidade. Exatamente. Vai ser muito mais gostoso o sexo. Exatamente, porque quando a gente fala de uma noite, né, ou algo muito rápido, é fácil ser bom, né? Porque tu tá descobrindo o outro. Agora, depois de um tempo de relacionamento, isso também é uma outra coisa que a gente precisa desconstruir, é achar, né, que a gente vai ter libido naturalmente. Isso não existe, né? A nossa libido, ela é responsiva. Então, assim, eu preciso trabalhar para que isso aconteça ao longo do tempo, né? Quando tudo é novidade, quando tudo é novo, é maravilhoso, né? É poucas, né? Aí não precisa nem de receita. Mas ao longo do tempo, tu tem que ir descobrindo outras maneiras de ter prazer, outros toques, né? E descobrir, assim, que não é só a vagina, que não é só o pênis, que não é só o seio, que a gente tem um corpo para explorar. Não é só penetração, né, filha? Exatamente, que sexo não é só penetração. Então é isso, só que a gente só consegue ir além, explorar essa intimidade, se a gente conseguir falar sobre isso.
Senão eu vejo muito isso, assim, às vezes eu vejo que as pessoas, elas estão lá, assim, pensando assim, eu vou comprar um vibrador. Tá, mas tu nunca se tocou, tu não sabe como é que tu gosta, tu não fala sobre isso, e tu já tá querendo pular a etapa, né? A etapa. Não seja bom, é maravilhoso, mas assim, aí beleza, tu compra o vibrador e tu chega em casa e tu esconde, porque tu não sabe como abordar. Então tá errado, sabe? Acho que a gente tem que voltar a algumas casas e entender o quanto é importante, assim, o diálogo sobre sexo, a conversa sobre sexo, a leveza, a naturalidade, entender que isso é natural, né, no ser humano. E eu acho que é só isso que faz com que a gente caminhe rumo, né, uma realização sexual, uma satisfação sexual, sabe? Talvez eles se permitirem a conhecer junto uma sex shop, a renovar junto a relação, né? Exatamente. Ou às vezes acontece casos de infidelidade. Acho muito importante esse diálogo, essa reconexão, né, do casal. Exato. E sim se descobrir porque houve alguma queda de libido, houve um afastamento do casal dentro de casa. Exato. Né? E eu acho que é legal também, Fábio, da gente falar, que as pessoas têm essa ideia do sex shop que é muito promíscua, né? Assim, de, eu vou lá e eu tenho que comprar um vibrador, eu tenho que comprar um pênis, eu tenho que comprar uma vagina. E, gente, na verdade, hoje o sex shop são tantas opções de coisas tão incríveis, né? Às vezes tu realmente tá numa fase do teu relacionamento que não cabe tu levar um vibrador, que vocês nem transam mais, mas assim, por que não chegar, comprar um óleo de massagem, uma vela, né? Fazer um ambiente gostoso, fazer uma surpresa. Não é o sexo, não é a penetração, é resgatar essa intimidade, é resgatar esse toque, esse afeto, né? Não significa que tu vai pro sex shop hoje e que de noite tu vai transar, não. Significa que tu vai tirar um momento de reconexão com o teu parceiro, né? E tem muitos produtos que fazem isso, sabe? Então também eu acho que é desmistificar essa ideia do sex shop, sabe? Como algo que é só para aquilo. E que na verdade não, né? Hoje a gente tem tantos produtos incríveis aí que realmente resgatam os casais, né? Para depois aproveitar, para depois ir para o nível mais hard que a gente brinca, né? E a Kênia, né? Ela trabalha com o desenvolvimento desses produtos maravilhosos da Sex Fantasy, né? Que olha só, legal que falar esses produtos, né? Toda uma tecnologia, o desenvolvimento, o cheiro, o toque, sabe? São fantásticos. Então, vale a pena investir, sim, em você e no seu relacionamento, né? Com certeza. Isso é legal também da gente falar, né, Fábio? Às vezes eu vejo as pessoas assim, sei lá, eu vou no sex shop, eu vou gastar R$50. Imagina, olha que caro. E aí a gente pensa assim, caro comparado aqui, né? Se hoje a gente sai comer um hambúrguer, tu paga R$50. O hambúrguer vai te engordar, né? Vai te gerar um colesterol. Vai queimar caloria. Exatamente, sabe? E aí, isso é porque, de fato, não se tem aquela cultura de entender o quão importante é a vida sexual, né? A gente sempre tem mania de cuidar da vida profissional, das finanças, de ir no psicólogo, ok, mas a área sexual é uma área infinitamente muito importante da nossa vida, né? E se a gente não tá realizado sexualmente, isso interfere nas outras áreas também, né? Com certeza. Então, assim, o ir no sex shop não é algo fútil, não é algo descartável. Não, tu tá investindo primeiro na tua sexualidade, né? Na tua realização. Depois tu tá investindo um momento com o teu parceiro, tu tá investindo um momento na tua relação, né? Então, assim, o quanto vale isso? De fato, não tem preço, né? Não tem preço. Se a gente pensar que, às vezes, um produto, ele vai gerar uma conexão com um casal que estava afastado, ou, enfim, não só um produto, né, mas, assim, um momento, né, tirar um momento, abrir um vinho juntos, conversar, falar da vida, né, a gente, é sempre tão pesado a nossa rotina, né, principalmente vindo agora de uma pandemia, onde os casais perderam também muito a libido, enfim, então, por que não se permitir a ter um momento, né, dentro do teu relacionamento? Começa hoje, né, uma noite, e ali tu vai começando a sempre ir acrescentando mais noites, porque vai ficando gostoso, né? Vai aumentando o teu libido. Tu vai querendo estar
mais próximo da pessoa, tu vai querer estar inventando coisas para surpreender a pessoa. Ele também vai passar o dia pensando naquela noite. Então, é tudo, né, um contexto que tem que começar, né? Então, as dicas que nós temos para dizer, que seria, então, né, Kênia, a tocar no assunto, então, que é tão polêmico, abordar naturalmente, olhar uma série, que nem tu deu a dica, convidar o parceiro, olha ali, tem uma loja, vamos entrar para ver uma lingerie, eles têm um departamento, tu sabe que tem um departamento ali, mas eles, mas olha ali, vamos só olhar para conhecer, nem que seja só olhar, e no outro dia vocês vêm, conversam, né? Mas se permitam as coisas novas, né? Exatamente. Outra coisa, dizer para o parceiro, olha, elogiando, né? Adoro quando tu faz isso, mas se tu fizer assim, eu vou gostar muito mais. Vamos tentar? Nunca fiz, gostaria de fazer. Porque assim, tu vai estar fortalecendo o teu relacionamento, tu vai sentir muito mais prazer no ato, e não vai ser aquela coisa assim que, como tu falou no começo, as mulheres fugirem do sexo, né? Eles reclamam muito disso. E realmente a gente sabe que vai acontecendo com a rotina, né? Ela vai fugindo, ela vai dando desculpas, ela vai ou ficar cuidando do filho, botando o filho na cama, ou vai fazer alguma coisa na cozinha para quando subir o marido já está dormindo. Infelizmente, essa é a realidade. É verdade. E tu sabe que é muito importante, assim, isso que a gente falou sobre a questão de entender que a libido, ela não vai, assim, eu virei uma chave, sabe? Assim, eu sempre costumo dizer, né, a gente tem o hábito de escovar os dentes. Ninguém te diz quando tu acorda, Fábio, vai lá escovar os dentes. Não, porque a gente aprendeu que isso é importante e que a gente precisa fazer. Então, nós precisamos entender que é importante a gente olhar para a nossa vida sexual, que é importante a gente pensar em sexo, que é importante a gente se estimular, que é importante ler um livro erótico, que é importante ver um filme de vez em quando, porque a gente precisa ficar acendendo aquela chama, porque senão, de fato, ela se apaga naturalmente, né? Não é uma chave que a gente vira de noite, a hora que deita na cama, tá, agora eu preciso pensar no sexo. Isso não funciona, isso não existe. E não existe na minha casa, não existe na tua, não existe na casa de ninguém, né? O que é mais importante falar, porque às vezes a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. E não não é, né? Todas as pessoas vivem a mesma coisa, todas as pessoas têm uma rotina, hoje a gente vive uma rotina estressante, desgastante, então a gente precisa estar atento, e a gente precisa olhar com carinho e com cuidado para a nossa vida sexual também. E pena mesmo que muitos casais, quando se dão por conta, né, o relacionamento já está tão desgastado. Exatamente. E às vezes, que nem tu disse, daí já não acontece nenhum diálogo, já acontece uma discussão. Exato. Né? Porque começa, em vez de ser elogiando, agredindo, né? E aí a gente vai perdendo muitos casamentos e não vai ser diferente, ali adiante vai acabar dando a baixa no eu ia falar isso, assim, eu ia complementar. Eu ia complementar com o que tu disse, porque às vezes a gente pensa, o problema é o outro, né? E aí tu separa, e aí tu vive, né, algumas relações casuais, e aí daqui a pouco tu encontra uma pessoa, maravilhosa, era essa mulher que eu queria, era esse homem que eu queria. E aí quando tu vai pra vida 2, tudo se repete. Porque isso é um comportamento que se eu tenho com um, eu vou ter com o outro, vou ter com outro, com outro, com outro. Então, assim, é muito importante quando a gente ainda enxerga, né, uma luz no fim do túnel, ou quando a gente ainda realmente ama a pessoa, mas vê essa dificuldade, procurar talvez uma ajuda, inclusive profissional, né, Fábio? Acho que é importante falar, né? Um psicólogo, um terapeuta, um sexólogo, para que haja esse resgate. Porque entenda, se você tem esse problema sexual hoje, com o seu parceiro ou com a sua parceira, e você não resolve isso, vai voltar lá na frente, vai se repetir. Não interessa que amanhã tu encontre outra pessoa que tu acha que vai ser completamente diferente, porque não vai, né? Isso é um comportamento repetitivo, isso vai acontecer ao longo da tua vida. Se tu não olhar, se tu não tratar isso, é certo o erro lá na frente, né, de novo. Com certeza. Então,
Kênia, infelizmente está acabando, nós teríamos, né? Poderia ficar mais uma hora aqui, mas com certeza nós vamos conversar muito ainda, né? Vamos voltar falando sobre os nossos produtos aí eróticos, né? Vamos, tô pela próxima já. Então, eu te agradeço muito mesmo por tu ter me dado essa oportunidade de estar no programa Muito Prazer, né? Peço, então, que tu passe para nós, é Kênia Capra, né? O arroba Kênia Capra no Instagram. Tem muito conteúdo muito top, que a Kênia tá sempre a 1000 pelo Brasil, né, Kênia? Literalmente pelo Brasil, né? Literalmente, né? Eu tive que parar um pouquinho em casa, vamos ver se dá certo. Eu quem quero agradecer o convite, foi muito especial receber tua chamada. Já faz quanto tempo que a gente fez o curso juntas? Acho que faz uns 4 anos quase. Sim. Faz muito tempo que a gente não se vê, assim, mas é muito legal, né? Eu sou muito grata, muito feliz, assim, pelas pessoas que eu já conheci nesse meio, e a Fábio foi uma delas, a gente teve a oportunidade de fazer um curso juntas, e desde então a gente se acompanha, né? Eu acho que isso é importante, a gente sabe que mesmo com a distância e a gente tem sempre esse carinho e ter pessoas importantes na nossa trajetória é muito bacana. Eu fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada, me coloco à disposição sempre que tu precisar, enfim, é um prazer para mim falar sobre isso, é o que eu mais amo fazer na vida. E muito bom, fico muito feliz sempre quando eu encontro no meio do caminho mulheres, assim como eu, gostam de falar e trabalham com isso e agem com naturalidade. A gente precisa disso, né? Precisa fomentar esse movimento, assim. Então, muito obrigada, Fábio. Estou pela próxima. Então tá, só pela próxima. De repente vamos fazer um presencial aqui, né? Ai, vamos! Vamos fazer uma bagunça na absoluta. Fechou, pode ser. Tá. Muito obrigada, Kênia. Obrigada, Fábio. Um beijo. Todos os telespectadores, foi muito especial para mim. Até o próximo. Até a próxima, gente. Muito prazer. Beijo.